Olá, essa é a Júlia, e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Hoje, por fim, chegamos no terceiro e último vídeo dessa série sobre as redes sociais, os seus impactos, as nossas emoções. Eu falei no primeiro vídeo sobre a inveja, no segundo vídeo eu falei um pouco sobre a comparação, e agora nesse último vídeo eu quero falar sobre aquilo que realmente importa. E para falar sobre isso, eu vi que tem uma. Em algum livro do C.S. Lewis, que eu não vou me lembrar o nome, ele traz os vilões que roubam o nosso tempo, alguma coisa assim. E ele fala de 3 vilões e eu achei que encaixa perfeitamente em tudo isso que eu trouxe nos outros vídeos e agora no que eu também pensei e creio que faz total sentido. E os 3 vilões que ele fala são as distrações, o passado e o futuro. Então, muito nessa pegada do que eu creio que eu já falei também em outros vídeos, sobre como as redes sociais, o excesso delas, né, na verdade, rouba essa sensação de que a vida real e ordinária ela não é tão interessante quanto nas redes sociais, né? Eu já falei um pouco sobre isso, que é essa busca por ver coisas incríveis e o tempo todo são coisas que fogem, muitas vezes, da nossa realidade, que fogem daquilo que a gente um dia vai ter acesso, muitas vezes, e parece que a vida é real, coisas normais, coisas da nossa rotina perdem a graça, perdem o valor, e creio que muito nisso a gente meio que nessa pegada eu acho que vem o ponto sobre as distrações. E aí, são muitas coisas, né? Além do tempo que já rouba, e isso é uma distração, a própria rede social, o celular em si é uma distração, mas também pode gerar na gente a famosa procrastinação. Então a gente muitas vezes tá tão bom, tô tão sendo. O algoritmo ele manda exatamente aquilo que me chama atenção, que eu gosto de ver, que faz sentido, que confirma minhas opiniões. Tudo incrível dentro das redes sociais. E aí aquilo que eu deveria fazer, que são obrigações ou tarefas, ou o que quer que seja, eu não faço. Eu deixo, eu vou empurrando, não, mais tarde eu faço, daqui a pouco eu faço. Tem até um vídeo que eu dei muita risada, porque é muito real, que era um Reels, que era, quando eu chego do trabalho e deito no sofá e a pessoa já pegava o celular e passava muito tempo e começava a falar, meu Deus, celular me solta, tipo, preciso fazer as coisas que eu tenho que fazer. E eu acho que é um retrato perfeito do que todo mundo certamente alguma vez já passou. Então a gente vai começando a deixar as coisas que realmente a gente deveria fazer, que deveria ocupar o nosso tempo, pra mais pra frente. Esse mais pra frente, esse mais tarde, amanhã, segunda-feira, nunca chega. Então eu vou procrastinando. E uma frase que eu vi do C.S. Lewis que, assim, falou muito comigo e eu acho que também foca naquilo que é o tema, né? O título desse vídeo, que é o que realmente importa, porque ele fala que o presente é o único tempo em que a gente pode criar um relacionamento com Deus, né? Cultivar esse relacionamento com Deus e fazer o bem para as pessoas. Então, muitas vezes a gente esquece que agora, o hoje, e é o que realmente importa, o presente, é quando a gente pode fazer as coisas que a gente quer fazer, a gente pode colocar em atitudes, né? Pode agir em relação àquilo que a gente deseja. E muitas vezes isso fica no campo das ideias, ou é um plano, é um sonho, eu quero fazer, mas nunca sai do papel, ou nunca sai da mente, sabe? Porque a gente vai, tipo, deixando. E pode ser que, sem perceber, o nosso celular, as redes sociais, tem um impacto nisso, porque tá roubando a nossa percepção do tempo, a nossa atenção, tudo isso que eu já falei também em alguns vídeos. Então, quando a gente atua no presente com responsabilidade, porque sim, eu creio na soberania de Deus, mas eu já falei aqui em outros vídeos também, eu creio que tem uma parte que é nossa responsabilidade humana, que cabe a nós fazer algumas coisas, não que isso seja mérito nosso, não que isso faça com que a gente se sinta melhor, nem nada disso, mas tem coisas que são nossa responsabilidade. Assim como tem coisas que
tudo está na soberania de Deus, mas tem coisas que são da nossa responsabilidade. E eu creio que administrar bem o nosso tempo, administrar bem as nossas finanças, administrar bem tudo aquilo que o Senhor nos dá, né? A Roberta Vicente fala muito isso no livro, no devocional dela. Ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá, seja do tempo, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa casa. Saber administrar, cuidar, zelar por tudo isso, cabe a nós. Então, agir com tudo isso, em todos os momentos, em todos os âmbitos, com responsabilidade, com fé, com atenção à presença divina. É algo que tem falado muito no meu coração, muito pelo livro, reforço que eu estou lendo. É um livro sobre o livro de Eclesiastes. E tem me chamado muito a atenção. A gente, toda dádiva que a gente tem no dia a dia, suprir tudo aquilo que nos é suprido, né? Seja em alimento, seja em roupa, seja em uma casa, seja uma notícia boa, que aconteceu algo muito bom. Tudo isso é o próprio Deus, né? Cuidando da gente. E as coisas difíceis e as pedras no meio do caminho também são Deus, também é Deus, né? Também é Ele atuando, Ele tá, como eu disse várias e várias vezes, Ele tá soberano sobre tudo. Sobre o dia bom, sobre o dia mau, sobre a tempestade, sobre a paz, sobre a pedra no meio do caminho, sobre quando tudo tá bem. Mas tá atento à presença divina, eu acho que também nos ajuda a voltar pro presente, pro agora, sabe? E aí, bom, falei um pouco sobre as distrações e falei sobre o presente, né, que é aquilo que realmente importa, mas o C.S. Lewis também fala sobre o passado e sobre o futuro, nesses vilões que roubam o nosso tempo. E sobre o passado, ele fala que muitas vezes a gente fica preso, né, em arrependimentos, ou às vezes também coisas boas que aconteceram, ou coisas ruins que aconteceram, em memórias, em culpas, em tudo isso. E a gente fica preso, sabe? Remoendo, voltando e voltando com até essa nostalgia, mas é algo que muitas vezes nos impede de estar aqui no hoje e no agora, porque a gente está muito preso no passado. E sobre o futuro, que eu acho que talvez na nossa geração, e pelo menos comigo, é o que mais me atrapalha, que são as ansiedades, né? Pensar demais, o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde eu vou estar, daqui a um ano, como que vai ser a minha vida, os meus filhos, quero ter filhos, quando é o momento, tudo, a gente começa a pensar demais no futuro, querer planejar, querer ter tudo sobre o nosso controle e da nossa maneira, e acaba que rouba também. A gente não consegue muitas vezes agir, né? Fica tão ansioso e tão preso nesse futuro que eu não consigo agir no hoje. Então também não é tão saudável. Eu sempre falo que eu acredito sim que é bom a gente fazer planos. Eu creio que também é a vontade do Senhor que a gente se planeje, porém não tá com o coração aí. E a nossa esperança tá aí nesse futuro aqui debaixo do sol, desse lado da eternidade. Muitas vezes isso também acaba roubando a nossa atenção. E uma frase que eu também vi do C.S. Lewis é que ele diz que o passado é fixo e morto. O futuro é desconhecido e imaginativo. O presente é onde ele, Deus, habita. Então, no hoje é quando eu posso fazer as coisas, hoje é quando eu posso praticar as disciplinas espirituais, hoje é quando eu posso fazer o bem, hoje é quando eu posso refletir sobre a vida, sobre tudo. Hoje é quando eu posso ver. Claro que a gente pode olhar para trás e ver sim Deus atuando na nossa vida, cuidando da nossa vida, nos livrando de muita coisa. Com certeza, mas hoje também é esse lugar. E eu acredito que hoje, isso que C.S. Lewis falou encaixou muito. Hoje é quando eu posso cultivar, é quando eu posso criar esse relacionamento com Deus. E muitas vezes a gente fica tanto preso em distrações, tanto preso em preocupações, em ansiedades ou em coisas que já passaram e a gente não sai do lugar e a gente não consegue fazer nada e a gente fica com esse sentimento de que o que tá acontecendo, a vida tá passando, os dias estão passando e nada tá acontecendo. E
Nesse livro que eu tô lendo, sobre Eclesiastes, teve uma passagem do livro que falou muito, muito, muito comigo. É um pouco longa, mas eu quero muito deixar registrado aqui nesse vídeo, porque eu achei muito preciosa e é do Emílio, né, nesse livro. Esse é o livro. Isto é Filtro Solar. É Eclesiastes e a Vida Debaixo do Sol. É um livro precioso. Eu ainda não terminei, eu tô acho que 60% do livro, mas é um livro precioso, é um livro... É que Deus é perfeito, né? E veio justo no momento certo, correto, ideal que eu precisava ler sobre esse tema. E tem me gerado muitas reflexões, tem aberto os meus olhos para muita coisa. E essa passagem em específico eu li faz uns 2 dias. E, cara, eu quero mais pra frente trazer algum vídeo. É que tanta coisa tá na minha cabeça que eu preciso organizar o que eu quero trazer. Mas se você tem a oportunidade, esse livro tá no Kindle, naquele plano, se você paga da Amazon, ele tá disponível, você pode ler gratuito. E se não, não sei se você tem interesse, esse livro de Eclesiastes é um livro que... Na verdade, nunca foi um livro que me chamava muita atenção. Mas esse título me deixou curiosa e tá sendo muito bom. Eu recomendo muito, muito, muito a leitura. É um pouco longo, mas aqui ele fala sobre pela última vez. Como o título, né? O subtítulo desse capítulo, pela última vez. E ele tá falando sobre como a gente morre todo dia um pouco. E como vem daquela passagem que fala que é melhor estar numa casa onde tem luto do que uma casa onde tem festa. Então ele tá trazendo essa reflexão sobre a morte. É um tema um pouco... A gente não gosta de falar muito sobre isso, mas como talvez a nossa perspectiva sobre a vida e sobre o agora e sobre o hoje mudasse se a gente desse mais atenção pra morte. Que é algo que a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai morrer. A não ser que Cristo volte antes. Mas a gente deveria pensar mais sobre isso. E ele falou que um dia ele tava mexendo nas redes sociais e ele viu um post sobre, que inclusive eu também vi, que falava assim, um dia você e seus amigos saíram pela última vez para brincar e ninguém sabia que era a última vez. E ele falou que leu isso e ele se sentiu muito, muito triste, assim, muito tocado, e foi aí quando ele escreveu esse texto. E fala assim: a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco de vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade mesmo. A gente dificilmente sabe que foi a última vez. Um dia você jogará bola pela última vez. Será divertido, dolorido, e você vai ficar pensando que precisa fazer isso mais vezes, mas não vai mais. Seja pelo joelho, pelas costas ou pela falta de tempo. Terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Provavelmente será depois de um bom tempo sem ir. Você vai gostar de sentir de novo o prazer da telona e vai ficar pensando em voltar. A vida seguirá em frente e logo a saúde vai dificultar muito. Vai ser tão mais fácil assistir no tablet. Um dia você terá uma conversa com sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem ou uma refeição marcante. E algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. E nunca mais vocês assoprarão as chamas das memórias do amor um do outro. E aos poucos, essas lembranças poderão se apagar. Você terá percebido que era a última conversa e por isso estava meio agridoce? Um dia você vai se despedir de seu pai pela última vez e não mais poderá papear. E vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um de seus parentes, até que seja assim a seu respeito. Um dia você fará sua última postagem em mídias sociais. Se soubesse, não teria desperdiçado falando mal de alguém, teria? Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez. E provavelmente será um profissional da saúde, que vai ajudá-lo a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns para você. E dificilmente você saberá que foi o último, ainda bem. Seria difícil soprar a vela se soubesse. Um dia você vai manchar sua camisa de comida pela última vez. Vai ficar chateado. Se soubesse que seria a última, você se importaria ou pediria mostarda? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez.
Você saberia disso ao saborear as coisas únicas dali? Um dia você fará carinho num animalzinho pela última vez. Se você soubesse, se demoraria mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado? Um dia você pagará seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você assistirá sua última Copa do Mundo, talvez ciente de que dificilmente chegará outra. Um dia você vai sair de sua cidade pela última vez, e ao chegar de volta, nem vai perceber que estará entrando para não mais sair. Um dia você vai tomar chuva pela última vez, e bobo que é, vai ficar preocupado com uma nota de 20 que molhou, com pneumonia, com o sapato, e não vai aproveitar o milagre, que é a água caindo do céu. Um dia você vai visitar sua avó pela última vez. Ela vai oferecer um bolo quase tão gostoso como sempre esteve. Um pequeno declínio qualitativo. Você vai sair triste, mas esperançoso de que ainda terá ao menos outra visita. Mas estará enganado. Um dia você tomou sua última vacina e reclamou com seus pais, e nem se deu conta de que, pronto, estava livre. Um dia você se despediu de seus colegas de escola ou faculdade e disseram que com certeza manteriam contato. Um dia você vai dirigir pela última vez. Não será uma jornada épica pela costa da Califórnia, mas uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar com você sobre não dirigir mais e daí em diante, só carona. Cada um de seus alimentos favoritos será comido pela última vez e ao longo de seus últimos meses, mas você não vai saber que foi assim. Se soubesse, teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir uma de suas músicas favoritas pela última vez. Você não vai saber. Se soubesse, teria cantado junto com mais vigor, não teria? Vai ser assim com cada uma de suas músicas favoritas, mas você não vai saber que foi. Um dia, você entrará no mar pela última vez, mas sairá achando que ainda terá outra oportunidade. Se não achasse, aguentaria mais o frio, o sal no olho ou o rosto ardendo de sol. Um dia você vai notar a lua e as estrelas pela última vez, certo de que a qualquer noite você poderia com facilidade ir contemplar o universo. Um dia você vai terminar de ler seu último livro. Não terá sido um livro selecionado cuidadosamente para ser o último. Você não sabia. Será que vai ser um livro desses bonzinhos, mas nada de memorável? Ou a parte 2 de uma trilogia? Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que ama. Talvez nem tenha chance de reconciliar-se. Se você soubesse, teria sido mais brando. Teria sim. Um dia, seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa amada. Você vai achar que ainda passará por outras dessas, mas felizmente terá sido a última. Um dia, depois que você se for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso lendo algum papel antigo, se chegar a tanto. E depois disso, seu nome não mais soará na terra. Penso nessas coisas e meio que morro por isso. Um dia pensarei nessas coisas triste pela última vez. Que alívio! Ainda bem que há notícias de uma nova terra onde não haverá tantas lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo bom livro são de que lá nada precisará ser pela última vez. Encerro esse vídeo com esse texto, com essa passagem desse livro precioso, e eu espero que a gente possa focar naquilo que realmente importa. O nosso tempo presente, em que a gente possa estar realmente presente, plenamente presente, deixando de lado um pouco o tempo que a gente perde nas redes sociais, deixando de lado as redes sociais, esse tempo que a gente perde, e focando naquilo que realmente importa. O nosso relacionamento com Deus, contemplá-lo nas coisas ordinárias da vida e do dia a dia, passar tempo com quem a gente ama, aproveitar e desfrutar de pequenas coisas e prazeres que são dádivas do Senhor na nossa vida. E era isso que eu tinha para falar. Espero que faça sentido. Espero que fale ao coração das pessoas nas pessoas que esse vídeo chegar. Pretendo trazer no próximo vídeo sobre esse livro. Se você tiver oportunidade, por favor, leia. Eu recomendo fortemente. E eu fico por aqui. Um beijo, tchau. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.